Um drone, um avião ou algo extraterrestre? O que era esse objeto capturado flutuando nos céus da Espanha alguns anos atrás? Esta visão estranha foi testemunhada por muitos no céu que estava sem nuvens. Um objeto foi avistado flutuando e, de longe, parecia apenas um pequeno ponto. Quando o cara que estava gravando deu zoom, um enorme objeto de cor marrom amarelada surgiu. O objeto estava girando, mas não mudava sua posição no céu e não tinha nenhum sistema de exaustão aparente. Ele marcou todas as caixas para ser um OVNI. Muitas pessoas também acharam que parecia uma orelha gigante. E se você olhar de perto, realmente parece uma orelha gigante girando. Muitas pessoas também acharam que parecia uma orelha gigante. E se você olhar de perto, realmente parece uma orelha gigante girando. Uma visão e tanto no céu. Retiro silencioso. Quando o recente eclipse solar se aproximava da totalidade, inúmeras pessoas apontaram seus celulares para o céu e acidentalmente gravaram algo passando rápido atrás das nuvens. Alguns observadores atentos perceberam imediatamente, mas se moveu tão rápido que não puderam descobrir o que era. Depois que o eclipse acabou, eles revisaram o vídeo e notaram que parecia notavelmente similar a um disco, significando que os alienígenas aproveitaram o eclipse como uma oportunidade para descer à Terra. Zona brilhante. A Terra continua a presenciar eventos estranhos. Recentemente, isso foi visto voando alto no céu em uma cidade remota no México. Aqui estão alguns motivos pelos quais isso é estranho. Primeiro, está brilhando incrivelmente forte. Mesmo que fosse um objeto comum capaz de brilhar, não deveria ser tão visível contra o Sol. Segundo, como alguns moradores se perguntaram, isso não é algum tipo de show. Está muito alto no céu. Além disso, se fosse algum balão, teria voado. Então, que tipo de anomalia é essa? Mudança no meio do céu. Uma coisa é ver algo incomum no céu. Outra é quando você está sentado em um avião voando cerca de 10 mil metros de altura. Mas isso aconteceu com uma passageira que teve a sorte de conseguir o assento na janela e notou algo peculiar do lado de fora. No início, ela pensou ser uma aeronave menor, mas em poucos segundos ficou claro que isso não era algo que somos capazes de fazer. Para sua surpresa, o objeto começou a se mover incrivelmente rápido, como se estivesse se desmaterializando, e mudou de forma bem na frente de seus olhos. Agora, ou é alguma criatura alienígena ou uma nave especial capaz de mudar sua aparência. Vingador espacial. OVNIs nem sempre têm a forma estereotipada de um disco voador. Às vezes, podem até parecer um homem vestindo um traje diferente. E talvez seja isso que está acontecendo aqui. Quando este objeto apareceu nos céus do Novo México, inicialmente enganou muitas pessoas, fazendo-as pensar que era um super-humano. Mas como isso não fazia sentido, elas ficaram convencidas de que era algum tipo de protótipo sendo testado pelo exército americano, o que explicaria por que ainda não foi divulgado. No entanto, alguns estão fortemente convencidos de que isso pode ser uma nave especial alienígena. Sua forma única e a capacidade de voar podem ser devido a alguma tecnologia que ainda não conseguimos entender. Falha brilhante. O que todas essas pessoas estão olhando? Aparentemente, uma falha no céu. Este vídeo viral da China tem comentários sobre uma falha misteriosa no céu. Mesmo que o clipe seja curto, as pessoas questionaram sua autenticidade. Mas considerando que várias pessoas na rua testemunharam o mesmo fenômeno nas nuvens, é improvável ser uma farsa. Teorias circularam online, com alguns achando que era uma frota de drones luminosos, enquanto outros sugeriram que era uma falha inexplicável no céu. Sem mais evidências, ninguém pôde determinar a verdadeira natureza desse fenômeno no céu. Alvoroço de OVNI. Em janeiro deste ano, os céus do Cazaquistão brilharam e uma frota de orbes apareceu voando em uníssono. A frota lentamente parou, eventualmente pairando no meio do céu. Os espectadores que capturaram a cena ficaram perplexos. Não conseguiam decidir se era um treino da Força Aérea ou uma invasão alienígena.
Um deles até apontou um laser brilhante para o céu, na esperança de interromper o que quer que fosse, mas o grupo parecia indiferente. Sabemos que isso não é a Força Aérea, já que nenhuma aeronave conseguiria pairar completamente imóvel por tanto tempo. Talvez seja a hora de admitir que estamos cada vez mais perto de invasões alienígenas, e visões como esta são apenas o começo. 2 sóis. Outro orbe brilhante apareceu ao lado do primeiro. Agora, eu sei que depois do recente eclipse, todos pensamos que era isso que estava acontecendo, mas o casal moveu a câmera para o céu e você pode ver a Lua do outro lado. Os 2 sóis permaneceram juntos por um tempo até que o casal parou de gravar. Aqui está a parte louca. Isso não é apenas um fenômeno meteorológico como pensamos. Muitos acreditam que pode ser o surgimento de Nibiru, um planeta secundário que eventualmente colidiria com a Terra e levaria ao fim do mundo. Se for esse o caso, é melhor começarmos a rezar. Nuvem OVNI. Os residentes de uma cidade turca tiveram um encontro inesperado com o desconhecido. Os carros que trafegavam na estrada presenciaram esta nuvem gigante que parecia ter origens extraterrestres, com muitas pessoas especulando que era uma nave espacial disfarçada. As autoridades foram rápidas em descartar as alegações, dizendo que a visão no céu era, na verdade, uma nuvem lenticular, e o sol nascente lhe dava aquele tom avermelhado. A natureza sempre tem algo novo escondido em suas mangas. Discussão sobre o desconhecido. Um caminhante capturou este objeto estranho tentando se esconder acima de uma montanha íngreme. Enquanto o OVNI pairava no ar, o caminhante também notou algo muito mais peculiar no topo da montanha. Parecia haver alguns objetos espalhados por lá. Esses não são apenas arbustos comuns. Julgando pela distância e pelo tamanho, parece muito com algum tipo de instalação. Talvez o governo esteja em conluio com os alienígenas o tempo todo. O que você acha? Sonho galáctico. Quando um grupo de caçadores de OVNIs amadores russos saiu para sua próxima caçada, eles não esperavam encontrar isso no meio do céu. Um objeto borrado suspenso no ar. Embora seja fácil atribuir isso a uma edição inteligente, pelo comportamento do grupo, dá para ver que estão genuinamente empolgados com a descoberta. Um dos caçadores de OVNIs tinha uma câmera de alta qualidade, e ao dar zoom, é possível ver o contorno do OVNI. E aqui está a parte mais estranha. Só após o zoom é que se pode dizer que ele está se movendo. O grupo mais tarde perdeu o OVNI de vista, mas as provas que nos deram são mais do que suficientes. OVNI indetectado. Sobre a base aérea de Wright-Patterson, alguns oficiais em treinamento capturaram um objeto voador desconhecido. Como haviam acabado de ingressar na Força Aérea, pensaram estarem sendo alvo de uma pegadinha, mas logo ficou claro que isso era realmente uma anomalia. Ninguém sabia do que se tratava. O mais assustador desse OVNI misterioso é o local exato onde ele apareceu. Se ele pôde surgir em uma base aérea sem ser detectado, quais são as chances de tais coisas estarem voando por aí o tempo todo? E como sabemos que estamos seguros? O OVNI permaneceu no ar por bastante tempo, mas eventualmente partiu. Dementador. Quando o passageiro pediu o assento na janela, provavelmente não esperava um encontro com a criatura mais aterrorizante da Terra, um dementador. Olhando pela janela, o passageiro notou uma grande sombra escura voando ao lado do avião, que de repente desapareceu atrás da asa antes de se separar em duas. Eles tinham certeza de que viram o próprio dementador sem alma. Mas o passageiro não ousou abrir a janela novamente durante o resto da viagem. Objeto passageiro. Em 3 de julho de 2009, os cidadãos de Lake Havasu, uma cidade no Arizona, no Zéua, notaram um objeto estranho voando no céu. De longe, inicialmente parecia um objeto redondo. Então, eles assumiram que era algum tipo de balão meteorológico que havia perdido o rumo e não conseguia descer devido aos ventos fortes. Mas quando conseguiram uma visão melhor, perceberam ter as extremidades achatadas e uma forma peculiar, exatamente como os OVNIs que vemos em desenhos animados e programas de TV. O OVNI permaneceu no ar por um bom tempo,
levando os cidadãos a se perguntarem se essa aeronave extraterrestre estava em algum tipo de missão de reconhecimento, mas eventualmente ele voou. Buraco de minhoca na Romênia. A coisa mais assustadora acabou de acontecer na Romênia. Enquanto observadores olhavam para o céu, ele rugiu e se abriu em um grande buraco. Horrorizadas, as pessoas ao redor não conseguiam entender o que era. Alguns pensaram ser uma porta alienígena se abrindo para finalmente começar a invasão que todos temíamos. Mas depois de um tempo olhando, nada emergiu. Mas isso não torna as coisas mais fáceis. Muitos sugerem que isso poderia ser um buraco de minhoca gerando uma porta para outra dimensão. Independentemente da teoria, isso é algum tipo de portal maluco e realmente devemos rezar para não ver o que está do outro lado. Disco voador gigante. Postado anonimamente, este clipe tem circulado na internet. Um disco voador gigante foi capturado descendo ao solo com inúmeras luzes em suas laterais, lembrando a descrição típica de um OVNI. Rumores sobre uma invasão alienígena se espalharam online. A localização da aparição não foi divulgada, provavelmente para evitar que pessoas corressem para o local. No entanto, quando nada aconteceu dias após a visão, o clipe se tornou uma grande interrogação. Será que era realmente uma nave alienígena ou algo completamente diferente? Risco de voo. Aqui está um pensamento. Talvez os alienígenas tenham estado voando sobre nós por décadas, mas não conseguimos vê-los porque são inatingíveis. O que explica por que mais e mais passageiros a bordo de aviões estão os vendo. Este OVNI claramente não esperava ser gravado, então não está se escondendo atrás das nuvens. À medida que passa silenciosamente sobre as nuvens, parece estar inspecionando a área. O passageiro que está gravando acredita que o OVNI estava equipado com algum tipo de dispositivo de escaneamento altamente avançado que estava coletando informações daquela grande distância. Isso dito, estamos condenados, não estamos? Trilha azul. Essa visão foi tão incomum que até apareceu no noticiário. Aconteceu há algumas semanas em Scottsdale, no Arizona, no ZEWA. E antes que você afirme que é algum tipo de parque de diversões ou prédio gigante, o repórter no local confirmou que não era esse o caso. Realmente não havia nada lá, exceto pelo misterioso objeto brilhante azul no céu. Ele também foi visto em Mesa e na cidade de Phoenix. Sabemos que isso não é algo que pode ser explicado como um balão perdido. Estranhamente, em vez de descer, ele continuou subindo e desapareceu, deixando os cidadãos confusos. OVNI piscante. À medida que o céu escurecia cada vez mais, uma figura misteriosa desceu à Terra. A cada movimento, ela brilhava intensamente e depois se apagava. Esta criatura oscilante foi avistada por um grupo de moradores locais no Peru que naturalmente ficaram bastante assustados. Eles pensaram que era algum tipo de pipa ou talvez um balão, mas isso não explicaria como a criatura piscava intensamente. Ela até mudou de forma, fazendo muitos se perguntarem se era alguma criatura senciente que estava se transformando para se misturar com os humanos. Bem, da próxima vez que alguém estiver agindo de forma suspeita, talvez você queira ter cuidado. Portal da Perdição. Agora olhe para isso. Enquanto alguns cidadãos dos Emirados Árabes Unidos estavam a caminho do trabalho, notaram este objeto incomum no céu. Alguns brincaram que poderia ser um portal para um mundo desconhecido ou a prova de que estamos vivendo em uma simulação e o céu acabou de falhar. Mas não vamos nos precipitar. Tenho certeza de que há uma explicação lógica para isso. Talvez seja apenas a maneira como o céu se formou naquele dia. Mas seja qual for o motivo, é certamente assustador de se ver. Um sonho dos trouxas. Pensamos que J.K. Rowling estava apenas brincando conosco, mas Hogwarts realmente existe. Essa coisa apareceu no céu em Jinan, na China, assustando os visitantes. Ou devo dizer, os trouxas. Alguns comentaram ser possível que escolas como essa realmente existam e sejam apenas invisíveis para nós. Se for o caso, continuo esperando minha carta. Mas isso é, na verdade, uma ilusão. O castelo no céu se assemelha à Academia de Belas Artes de I,
que de alguma forma acabou sendo projetada na área. Também é possível que seja apenas um prédio real com torres como aquelas, mas devido à densa neblina, só conseguimos ver uma sombra. A base secreta. Muitos entusiastas de OVNIs afirmaram que naves extraterrestres criaram pontos de pouso secretos e bases no alto das montanhas, onde sabem que não serão facilmente vistas. Um entusiasta de OVNIs tentou descobrir se essa teoria era verdadeira e começou a escalar uma das montanhas mais altas da área. Embora ele não tenha encontrado nenhum OVNI onde estava tentando escalar, ele viu um ponto semelhante no outro extremo. Após dar um zoom, ele percebeu que era uma aeronave tentando passar para o outro lado sem ser vista, sem saber que estava sendo gravada. O entusiasta de OVNIs tem certeza de que há uma base lá em cima, mas como ele manteve sua identidade em segredo, talvez nunca saibamos com certeza. Visitante furtivo. Um homem acampando no Parque Nacional no Canadá capturou um estranho objeto triangular passando silenciosamente pela floresta. O OVNI brilhava na base, sugerindo que não era apenas uma aeronave normal, mas uma possivelmente carregando passageiros extraterrestres. O OVNI continuou pairando sobre a área, incerto se devia partir ou ficar. Primeiro contato da Índia. Recentemente, a Índia lidou com uma aeronave não identificada voando perto de um vale em Caxemira. Inicialmente, as pessoas que gravaram isso assumiram que era apenas um satélite espião. Mas se fosse verdade, ele apareceria no radar, pois o exército não permitiria tal ação. Mas pensando bem, é ainda mais estranho que não tenha aparecido no radar, o que significa que possui tecnologia que os humanos ainda não conseguiram decifrar. Sua aparência também é bastante suspeita, quase como uma arma. Talvez seja uma forma de nos alertar sobre uma invasão iminente. De qualquer forma, estou feliz que isso não está acontecendo perto de nós. Captura cósmica. Há poucos dias, as nuvens acima da Califórnia foram acompanhadas por um disco voador, felizmente capturado por uma câmera de sensor fixada em um arranha-céu. O OVNI foi rapidamente acompanhado por 3 figuras humanas, todas flutuando no ar. De repente, mais algumas sombras se juntaram, desta vez pertencendo a animais. Em um segundo, o ar ao redor deles se distorceu estranhamente e todo o grupo desapareceu. O OVNI parecia tê-los convocado para dentro, e uma vez que terminou, rapidamente subiu para fora do alcance da câmera. Isso é certamente uma abdução alienígena. Mas por quê? Minha teoria é que criaturas extraterrestres estão lentamente construindo seu próprio assentamento humano para governar e controlar. Passageiro camuflado. Provavelmente, você já teve o suficiente de objetos bizarros voando no céu. Então, agora daremos uma olhada neste voando logo acima do chão. Não consigo dizer se é algum objeto ou um cara na posição fetal que de alguma forma decifrou o código de voar sem nenhum equipamento. Você notou a mudança? Escuro no início, mas mudou sua cor para o fundo como se estivesse se camuflando. Especulações de alienígenas voadores entre nós viralizaram online o tempo todo, já que muitos estavam certos de que nenhum humano poderia fazer isso. Alguns até disseram que o alienígena estava aqui em uma missão para nos espionar. Mas deixe-me saber o que você acha desse voo. OVNI relâmpago. Existem centenas de objetos bizarros zigue-zagueando pelo nosso céu todos os dias. E este aqui foi capturado em Taiwan quando um grupo de locais avistou esse estranho brilho azul no céu. Alguns pensaram que algo de outro mundo emergiria em breve e aniquilaria a existência humana. Já outros sugeriram que esses eram rastros deixados por um OVNI desconhecido. No entanto, sem mais informações sobre o avistamento, ele foi deixado de lado. Um perseguidor alienígena. Temos visto os orbes voadores por todo o mundo, e enquanto atribuímos isso a alguns truques de câmera, tente explicar isso. Alguns residentes no México notaram um grande orbe brilhante flutuando no meio da floresta. Mas veja só, não muito longe havia outro orbe menor seguindo o primeiro. Mesmo que fosse algum tipo de fenômeno natural, você seria incapaz de explicar esses orbes e seus movimentos incomuns. Os locais que gravaram esta cena
acreditam que capturaram algum tipo de nave alienígena. Eles acham que ela se divide em algumas partes para despistar os humanos e eventualmente se junta novamente. Isso não seria interessante? Luz maléfica. Quando as nuvens se separam e os céus decidem iluminar a Terra com um holofote, é quando você sabe que estamos chegando perto do apocalipse. Mas há algo tão assustador e sinistro sobre este fenômeno que você pode dizer que não está trazendo nada de bom. Isso aconteceu sobre uma cidade no México, e as pessoas que gravaram estavam certas de que era um mau presságio. Alguns indivíduos mais sensatos inicialmente pensaram que era algum tipo de projeção ou talvez um holograma, mas se fosse o caso, não teria assustado tanto as pessoas. Se você olhar um pouco mais de perto, o holofote parece ter algum tipo de objeto no meio. Poderia ser um OVNI ou algum alienígena. Queimadura espacial. Em 2018, em Quebec, no Canadá, um objeto bizarro tomou os céus. Sua aparência incomum rapidamente provocou medo e admiração nos cidadãos, que foram espertos o suficiente para começar a gravar. Agora tente explicar isso. Você não pode dizer que há um holograma. Se fosse o caso, as pessoas gravando saberiam. Também não é algum tipo de detrito espacial ou resquício de um foguete, pois não houve lançamento na área durante esse período. Além disso, este objeto brilhava em várias cores e até assumiu um tom verde. Um dos cidadãos deu zoom e comentou que podia haver uma leve pista de luzes, sugerindo que isso é algum tipo de nave alienígena. Mas o que era afinal? Fuga de quadrinhos. Quem disse que o Superman não é real? Algo semelhante decolou repentinamente do céu. A criatura ou objeto foi capturada acidentalmente por um homem explorando uma reserva natural. Como ele estava escondido nos arbustos, passou despercebido por qualquer que fosse o tal objeto. Quando o vídeo foi carregado, muitos comentaristas se perguntaram se isso era uma aeronave de teste, mas isso não explica a capa esvoaçante. Muitos acreditam que isso é, na verdade, um humano com habilidades incríveis, mas um que também é capaz de mudar de forma para não ser facilmente reconhecido. Abdução cósmica. Estamos realmente vendo uma abdução alienígena acontecer? Parece muito surreal e irreal. E ainda assim, veja isso. É claramente algum tipo de nave alienígena iluminando o solo na esperança de capturar qualquer criatura infeliz em sua armadilha. Isso foi gravado por um cidadão na Califórnia e ele jura não haver nada remotamente semelhante a este objeto em qualquer lugar da área. O estranho é que a mesma aeronave também apareceu em outra cidade do Texas. Agora tente explicar isso. Nave invisível. Achamos que os alienígenas vão aparecer do nada, mas talvez eles sempre tenham estado conosco, escondidos atrás das nuvens, nos observando. Parece que uma de suas naves espaciais cometeu um erro nos controles ou teve uma falha, porque seu manto de invisibilidade não funcionou mais e seu contorno foi visto por centenas de locais no Peru. Por um tempo, a quietude assustadora da nave até fez algumas pessoas pensarem que era algum tipo de miragem ou reflexo no céu, mas algo se moveu a bordo e ficou claro que o que quer que estivesse pairando no céu estava carregado de passageiros. Anéis brilhantes. Em 2018, uma visão incomum intrigou os observadores na Coreia do Sul. Veja você mesmo. Este anel gigante apareceu no céu, fazendo com que os locais pensassem que um portal para outro reino havia sido aberto.